Amém, graças a Deus. Então vamos lá, Efésios 4, versículo 17. Abra sua Bíblia e vamos ouvir a voz do nosso Deus através da sua palavra. Ore comigo, querido Pai. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para falar a tua palavra e ouvir a tua voz. A nossa alma tem sede de ti. E nós precisamos de alimento, de renovo, para sairmos daqui renovados pela renovação do nosso entendimento. Fala, Senhor, com a tua igreja de uma maneira especial. Nos edifica, nos exorta. Fala para a glória do teu nome. Consola a tua igreja através da tua palavra. Quero te agradecer, quero te glorificar. Quero engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Usa minha vida, toca na minha mente, no meu coração, minhas cordas vocais. Assim te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que estão acompanhando a transmissão desse culto, abençoa a irmã Flor, Senhor, que está nos acompanhando lá no sul do Brasil. Abençoa todos os irmãos que estão assistindo e que vão assistir. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Então vamos lá. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta brilhante. Por exemplo, a carta de Colossenses, o principal objetivo de Paulo é falar para a igreja. A carta aos Coríntios é ajeitar uma situação de uma igreja problemática e também falar de doutrina. As duas cartas. Eram 4, se perdeu 2, tem 2. A carta aos Filipenses é conhecida como carta da alegria. Filipenses foi uma igreja muito importante no ministério de Paulo, que até ajudou o apóstolo nas suas missões. Eles enviaram recursos para Paulo fazer missões, inclusive em Corinto. Só que a carta de Efésios, eu parafrasei o William Barclay. William Barclay diz que nenhuma carta das 13 que Paulo escreveu é tão cristológica como Efésios. Apesar de Romanos ser muito mais teológica, porque fala de muito mais assuntos nos seus 16 capítulos, a carta aos Efésios ela é singular. Tanto que se você está com a Bíblia aberta, e você pode voltar até o capítulo de número 1, do versículo 3 até o versículo de número 14, Paulo vai dar um show de como as bênçãos celestiais de Deus nos alcançam aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 2, ele mostra a situação de todo homem que ainda não foi regenerado pelo Espírito. E ele vai dizer, olha, vós são mortos, estávamos mortos em delitos e pecados. Acho que esse é o versículo mais favorito do irmão Marcos, né, irmão Marcos? O irmão Marcos gosta desse texto. Ele gosta de Efésios 2, ele sempre fala de Efésios 2. E esse texto aqui de Efésios 2 mostra a condição de um homem que ainda não nasceu, né? Daquelas pessoas que ainda não foram regeneradas, que estão mortas espiritualmente. O capítulo 3, ele vai mostrar a vocação dele. E é interessante que todas as cartas ele vai falar de oração, de intercessão. O capítulo 4, ele começa falando sobre unidade da igreja. Sobre o quê? Unidade da igreja. E no 4, do 11 ao 16, ele cita os dons de ministério. Apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres. 5 dons ministeriais. Só que a partir do versículo de número 17 até o versículo 24, é um parágrafo. Deixa eu te mostrar aqui uma dica de interpretação bíblica. Se você está com uma Almeida Revista atualizada na sua mão, ou pode ser que a ERC, Almeida Revista e Corrigida, também tem a mesma coisa. Se você observar o versículo 17, a primeira letra desse versículo está em negrito. Quem viu aí? Primeira letra. A minha tradução é isto, está em negrito. O próximo negrito vai aparecer até o versículo de número 25. Encontraram aí? Quem encontrou, diga amém. Viu? O que é isso, pastor? Isso aqui é um parágrafo, é uma epígrafe. Paulo, o que significa isso? Significa que do versículo 17 até o 24, ele está trabalhando um assunto. A partir do versículo 25 até o 5:2, ele vai trabalhar outro assunto. Então isso aqui é um método que a tradução já está te ajudando para interpretar um pensamento de Paulo. E do versículo 17, dá um glória aí, irmão. E do versículo 17 até o 24, Paulo quer nos ensinar uma coisa. Ele fala sobre renovação. Paulo quer nos ensinar sobre renovação. E nesse tempo de férias, julho, é normal, né? Aqui no nosso estado, todo lugar que é veraneio, parece que os crentes dão uma caída espiritualmente, né? Passeiam muito, fazem muita coisa e é normal. Na verdade, nós como líderes de igreja, que somos líderes, pastores que estão aqui na minha retaguarda, todos os líderes, a gente tem aqui aquela, vamos dizer assim no bom sentido,
aquela luta para tentar manter todo o tempo o fogo aceso no altar. Por quê? Porque a gente observa muito ao nosso derredor, derredor não soa muito bem biblicamente, né? Porque lá estão os demônios, mas a gente observa ao nosso redor que há uma inconstância espiritual muito grande dos irmãos. Tipo assim, 2 meses está bem, outro mês está só misericórdia. Aí passa 2 meses bem, mais 2 meses só o sangue de Jesus. Enquanto a Bíblia nos ensina que essa busca, escute, busca espiritual, disciplina espiritual, ela é diária. Ela é o quê? Presta atenção nisso aqui. Dr. Augusto Nicodemos Lopes, falando sobre esse texto, eu estudei o texto, fui dar uma olhada na mensagem dele, buscar referências boas. Ele falou, abre aspas, ele disse assim: é muito injusta a luta que eu tenho com os filhos de vocês. Olha isso. Eu consigo ter os filhos de vocês 2 horas por semana para me ouvir, enquanto o Facebook e o Instagram tem 4, 6 horas eles por dia. Você ouviu isso, irmão? Ele falou assim, então é uma luta muito injusta, porque eu tenho eles aqui 2 horas para me admoestá-los, discipliná-los, doutriná-los, enquanto as redes sociais têm eles todo dia. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma estatística aqui, ó, só para você ter uma ideia. A internet, ela facilitou muito esse acesso ao lixo da pornografia. E olha essa estatística aqui. Segundo o perfil socioeconômico, os jovens gastam diariamente 4 horas e 22 minutos. Isso dá quase 2 horas, ou dá quase 30 horas semanais de internet. 4 horas, 22. Isso se não gastam mais, onde casa que não tem limite, não tem pai que permite que o filho tenha aquele acesso restrito ao telefone. Enquanto a média de leitura bíblica é 1 hora na EBD quando eles vêm. Jesus. Sem dizer que a escola, que o estado onde eles estudam, também não facilita muito para o nosso lado. Então, o que é que Paulo quer ensinar aqui? Paulo quer ensinar aqui como ter essa renovação. Versículo 17 está aqui, ó. Vamos ler no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo começou a falar o seguinte: Éfeso, culturalmente, religiosamente, é depravada. É uma cidade afundada em paganismo, em idolatria, em gnosticismo, em filosofias gregas, em tudo que não presta. E agora, essa igreja que foi fundada aqui, interessante que o doutor R. Risby, quase eu falo errado o nome dele, eu acho que essa pronúncia é certa, ele vai dar uma ênfase e vai dizer que Paulo tem uma tríplice ênfase aqui nesse parágrafo. Qual? Paulo quer falar, repita, admoestação. Fala, irmão, admoestação, argumentação e aplicação. Então, Paulo tem esse princípio nisso aqui. E ele vai começar, do versículo 17 ao 19, ele vai descrever quem são os pagãos. Quem são aquelas pessoas que ainda não têm Cristo. Versículo de número 18. Pode colocar. Olha só. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza de quê? Do seu coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, nesse parágrafo, ele vai começar descrevendo os pagãos. E ele vai chamar atenção para 3 pontos aqui nesses 3 versículos. Primeiro, vaidade dos seus próprios pensamentos. Você já pensou se Deus não te parasse e deixasse você à vontade para tudo que tem no teu coração, no teu pensamento caído? Olha isso. Tem gente que pensa que a bênção é ele ter uma casa, não que não seja, ou um carro, não que não seja. Mas a bênção é não ter o entendimento obscurecido, mas ter a mente liberta pela palavra do Senhor. Segundo ponto, obscurecimento do seu entendimento. E terceiro, ignorância em que vive. Paulo vai destacar esses 3 pontos aqui. Depois que Paulo mostra como são o costume dos crentes passados, dos crentes antigos, ele vai começar a observar como é o caminho dos gentios. E ele vai começar a dizer assim, olha, versículo 17, volte lá, irmã Sandra. Portanto, conjunção conclusiva, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Porque crente, irmão, a vida cristã, ela começa com arrependimento. Ela começa com o quê? Com arrependimento. Então, se você está vivendo essa nova vida cristã, o que é esse arrependimento? Esse arrependimento é mudança da tua mente, mudança das velhas práticas,
não fazer mais aquilo que eu queria, mas fazer aquilo que a palavra de Deus me manda. Agora que você é crente, tem algum aí? Você precisa ser diferente. Porque a gente olha muito pessoas que se dizem crente, usam a nomenclatura cristão ou evangélico, mas parece que vivem pior do que um ímpio. Eu fico assim imaginando, deixa eu dar um exemplo aqui. Um pastor falou que estava na Itália. Estava onde? E lá a porcentagem de cristãos na Itália é menos de 2%. Aqui no Brasil é 1/3. Aqui no Brasil é 1/3 da população se declara protestante. Na Itália é 0,1, uma fração, não chega nem a 2%. Ou seja, é muito católico e quase nada de crente. Esse pastor estava lá com 250 pastores numa reunião e ele foi perguntado: pastor, nós temos muitas perguntas, mas a principal é: como é que o Brasil tem 1/3 de crentes salvos e o país não muda culturalmente, o país não muda socialmente, as esferas da sociedade continuam católica? Me explique, como é que a gente, menos de 2% aqui na Itália, já consegue fazer um barulho grande e vocês com 1/3 não conseguem fazer o Brasil mudar? Porque ele falou assim, olha o que ele respondeu. A minha cara primeiro ficou vermelha, de vergonha, e depois eu fui tentar respondê-los numa resposta bem clara e simples. E é verdade, um autor norte-americano, abre aspas, escreveu assim, eu não entendo, falando sobre avivamento, falando sobre o quê? Eu não entendo como é que 12 homens, 2000 anos atrás, fizeram muito mais do que 40 milhões de protestantes que tem aqui nos Estados Unidos. A pergunta é, que avivamento é esse? Muito bem, então, nesse conceito, Paulo está inserido dentro de um conceito, de um cenário, essa é a palavra, de muita libertinagem e de muita liberdade. E tem muito crente que ele confunde o conceito bíblico de liberdade, está livre em Cristo, e ele com um conceito de libertinagem, poder fazer o que ele quer. Por exemplo, quem não gosta de doutrina, quem não gosta de ensino, quem não gosta de admoestação? Primeiro ponto, antes de falar, qualquer lugar que você for na sociedade, qualquer lugar, você vai precisar estar debaixo de uma hierarquia. Onde você for, vai ter um líder, vai ter um representante, vai ter um chefe, vai ter um diretor. Então, querendo ou não, você vai estar debaixo de uma hierarquia. Sim ou não? Fale comigo, sim ou não? No céu, da mesma forma, tem hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Arcanjo Miguel, querubim, será, hierarquia. No inferno, Satanás, principados, potestades, dominadores e demônios. Se você for no céu, tem hierarquia. Se você for na sociedade, tem hierarquia. Se você for no inferno, tem hierarquia. E na igreja, tu não quer obedecer o líder. Parece meio ilógico isso. Por quê? Outra coisa. Quem não gosta de obedecer regras, ele logo fala, tudo para ele é legalismo. Ah, não pode, isso é legalismo. Ah, não pode, isso é legalismo. Essa frase aqui é minha, vou patentear ela. Legalismo é o que te prejudica. O homem coloca uma regra, e se a regra te prejudica, ela é legalismo. Se ela te protege, dá glória, meu irmão. Porque isso não é legalismo, mas é cuidado com a tua vida. Há quem diga que a lei de Deus, ela é uma cerca. Porque, olha só, se você observar o versículo 17, Paulo vai dizer assim, digo e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios. Irmão, como é que uma pessoa que não tem Deus na vida anda? Deixa eu perguntar uma coisa para você, olhe para mim aqui. Como é que nós cristãos procuramos andar? Nós procuramos andar embasado naquilo que a Bíblia diz. Ou você ainda é aquele cristão que anda conforme os seus pensamentos? Porque tem aqueles cristãos que falam assim, eu confessei a Cristo, eu participo de uma igreja, eu vou numa denominação, mas eu sigo as minhas regras. Então Cristo nunca foi Senhor na tua vida. Você lê o texto de Hebreus que Cristo está sentado no trono, mas na verdade quem está sentado lá é tu. Pergunte por quê? Porque você toma todas as decisões. Você não consulta a Bíblia para tomar decisão na tua vida. Uma vez um judeu estava falando, eu nunca esqueci isso. Ele falou que ele foi comprar um sapato. Foi comprar o quê? Quando ele foi comprar um sapato, ele foi orar a Deus para perguntar para Deus se ele podia comprar aquele sapato. Sabe o que é interessante? A gente primeiro faz para depois ir consultar o Senhor. Não conversa com ninguém, escuta. A partir do momento que eu tomo as decisões, que quem toma as decisões? Eu deixo a Bíblia de lado e eu entro no relativismo. Ou seja, o que para mim é verdade, para o Wesley não é. O que eu posso, ele não posso. Minha vida, minhas leis. Então, tuas leis, tuas consequências. Deus vai se responsabilizar com você enquanto você estiver enquadrado aqui. E Paulo começa a falar para o povo que está crescendo na igreja de Éfeso. Outra coisa,
Quem é a igreja de Éfeso na Bíblia? Apocalipse capítulo 2 está narrando a história dessa igreja. Ela é uma igreja culta, ela é uma igreja doutrinada, ela é uma igreja ensinada. Tanto que se você vai observar na história de Éfeso, quando entrava falsos profetas e falsos apóstolos, o que eles faziam? Eles combatiam, porque eles eram doutrinados, eles eram intelectualmente, teologicamente falando, muito bons de Bíblia. Só que olha que coisa interessante. Mesmo sendo assim, Deus falou para essa igreja: vocês precisam voltar ao primeiro amor. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, muito interessante. Quando Paulo vai falar com essa igreja aqui, escute isso aqui. Capítulo 4, versículo 20 ao 24, Paulo está ensinando uma coisa muito interessante. O que, pastor? Paulo quer que nós aprendamos, escute isso aqui. Paulo quer que nós aprendamos, não sobre Cristo, mas com Cristo. Deixa eu te explicar. Aprender sobre Cristo é eu ter informações de Cristo. Um ateu pode ter isso. Um gnóstico pode ter isso. Um católico pode ter isso. Aprender com Cristo é ter relacionamento com Cristo. Por exemplo, eu posso aprender sobre C.S. Lewis, mas não com ele, porque ele está morto. Eu posso aprender sobre Billy Graham, mas não com Billy Graham, porque Billy Graham está morto. Mas eu posso aprender com Cristo, porque Cristo está o quê? Ele está vivo. Então Paulo está ensinando: olha, eu quero que vocês tenham um relacionamento com Cristo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito clássico aqui. Versículo 17, irmã Sandra, ainda lá, já a gente não vai sair nem do 18 hoje, que o tempo já foi embora. Digo e testifico que não mais andeis como andam os gentios. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olhe para mim. Quem está em Cristo? Termine o versículo. Quem está em Cristo? Agora você já aprendeu o que não sabia. Todo mundo, vai. Quem está em Cristo? Pronto. Se nós estamos em Cristo, a nossa nomenclatura vai ser outra. Nova criatura, regenerados. Vai dando glória, irmão. Nova criatura, regenerados, justificados, santos de Deus, eleitos, perseverantes. E por aí vai. Só nomenclatura forte, sim ou não? Se você está em Cristo e é nova criatura, é sinal que a graça regeneradora ela já te alcançou. Olha, lê aqui o versículo de número 22, coloca aqui. Paulo vai usar uma expressão aqui que a gente vai se familiarizar muito com ela. Versículo de número 22. Efésios 4, versículo de número 22. Eu vou ler aqui na minha versão, que essa versão aqui, está aqui, ó. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? Paulo está dizendo assim, ó, tira a roupa velha. Tira a capa. Ele está dando o sinal de uma pessoa que está tirando uma roupa velha e vestindo um novo manto. Olha para o teu irmão rápido, que está me olhando feio, e diga assim: tu já vestiu o manto de glória, de santidade? Porque presta atenção, olha aí. Tantas pessoas que tem para a gente buscar como exemplo. Se o teu pastor não serve como exemplo para ti, amém. Ele é falho como você, ore por ele. Se a irmã do ciclo de oração que te dirige não serve como exemplo para ti, amém, ore por ela. Ela é falha como você. Agora, você não tem que ir lá na mídia, nos atores, nas atrizes e no Neymar. Porque, isso é muita loucura isso. Porque presta atenção, o papel da igreja é o seguinte: é ser luz para resplandecer, para manifestar as obras das trevas. E o papel da igreja é influenciar, não ser influenciada. Sim ou não? Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão no novo nível agora. Que nível? Vocês saíram do nível de morto, da glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Vocês saíram de um nível de necrotério, de morto espiritual, capítulo 2, versículo 1. E agora vocês estão no nível de quê? De vivos. Tem algum vivo aí, irmão? O salmista no Salmo 88 disse: Senhor, os mortos não te louvam porque estão mortos. Não, na verdade foi assim. Ele falou assim: Deus, se tu me matar, tu vai perder um dos melhores levitas do teu coral, porque eu morto não te louvo, eu só te louvo vivo. Então Deus te deu vida. Levante a sua mão, meu irmão. Presta atenção nisso aqui, beleza. Só que presta atenção, Paulo fala da vida dos gentios. Escuta, cristãos pensam de forma diferente das pessoas não salvas. Você ouviu o que eu falei? Cristãos salvos pensam diferente das pessoas não salvas. Outro ponto: mas pastor, o meu amigo faz, mas você não é seu amigo. Meu primo faz, mas você não é seu primo. Minha irmã faz, mas você não é sua irmã. Você é crente, salvo, lavado, regenerado, santificado, perseverante.
E Paulo está dizendo, olha, vocês, versículo 17, vocês precisam sair. Não andem mais como eles, como os gentios. Como era que, escuta irmão, como era que o povo de Éfeso andava? Deixa eu te falar aqui. Não tem, pastor Bruno, quando a gente vai pesquisar sobre o Artemison, o templo de Diana, a maior igreja a céu aberto da Ásia Menor, lá tinham salas, tinham o quê? Olha isso, tinham salas secretas, exclusivas, que no momento do culto a Afrodite, as pessoas saíam com as sacerdotisas, o culto está rolando e elas estão praticando todo tipo de orgia sexual. É como se Paulo estivesse falando assim, vocês querem andar igual ele? Porque tem crente que ele está na igreja, mas que tem 2 mulheres. Acabou, glória, irmão. Que ele está dentro da igreja, mas não pode nada a ver, irmão. Aí ele ainda usa assim, ó, conceito de graça errado. Eu sou livre, soldado. A graça de Deus me alcançou. O maior sinal que a graça... Ó, escuta, dá um glória aí, irmão. Graça te alcançar não significa que você tem que fazer o que tua carne quer. Graça te alcançar é te dar poder para vencer a carne que quer te fazer pecar. Ou seja, coloca aí, o mesmo texto, Efésios 1:4. Quando ele chama todas as pessoas para viver em Cristo, olha o que ele diz, ó. Há somente, Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. E característica de uma pessoa salva, ela não gosta de pecar. Ela não gosta de escândalo. Ela não gosta de disse-me-disse. Ela não gosta de fofoca. Ela não gosta de trazer escândalo para a casa do Senhor. Ela tem que viver em santidade. Irmão, essa palavra irrepreensível não significa que você vai ser perfeito no grego. Essa palavra irrepreensível significa que você vai fazer de tudo para se amoldar. Coloca para mim, irmã, Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. E os que são de Cristo. Os que são de quem? Se você é de Cristo, está em Cristo, é de Cristo, levante a sua mão, dê um brado de glória a Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Irmão, só tem um antídoto para a carne. Não tem 2, só tem um. Sabe o que é interessante? Escuta isso aqui, rapidinho, antes de eu te falar o antídoto. Aqui, pastor Bruno, Paulo está nos ensinando a vencer a carne, não o diabo. Pergunte por quê? Porque o diabo já foi vencido. Sabe o que é interessante? Olha isso aqui, ó. Esse exemplo é lindo, só fala o Santo da glória. Agora eu falo, olha para cá. Esse exemplo ele é assim, ó. A gente amarra toda hora o diabo. Eu te amarro, eu te repreendo. Mas a gente não fala isso pro nosso velho eu que está dentro da gente. Por exemplo, tu vai na rua, aí tu faz uma besteira. Aí tu não fala assim, eu me amarro eu mesmo, em nome de Jesus. Eu me repreendo, em nome de Jesus. É, pastor. Porque presta atenção, o velho homem ainda está aqui dentro e nunca vai morrer, só vai ser transformado no arrebatamento. Sim ou não? Só que para você dar um glória, agora ele não tem mais poder para fazer a gente pecar, porque a graça de Deus nos alcançou. Escuta, a gente ainda continua com desejo impróprio, a gente ainda continua a pensar no que não deve, a gente ainda continua a fazer o que não quer. Qual é a diferença? Não vivo mais eu. Levante a mão, aleluia. Aqui não tem nenhum santo, aqui não tem um melhor do que ninguém, aqui não tem um santarrão, aqui não tem um super crente, aqui é um monte de pecador que estão debaixo de uma cruz, que é o antídoto de todos os nossos irmãos. Porque nós nos humilhamos aos pés de Cristo todo o tempo. Versículo 18, 4:18, irmã Sandra. Olha isso aqui, rápido. Obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de quê? Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu. Por exemplo, tem gente que pensa que é o cara porque ele tem 30 mil seguidores no Instagram. É que eu sou o cara, estou na mídia. Sabe quem é o cara, irmão? Vou te falar quem é o cara, isso é da glória. Antes de falar Romanos 1:22, leia esse texto aqui. Leia esse texto aqui, eu estou correndo. Romanos 1:22, por favor. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Ele pensa que é o cara porque tem seguidor, pensando que são sábios, se tornaram loucos. Olha o que João Calvino escreveu. João Calvino, abre aspas, disse nas Institutas:
Todo homem que não conhece a Deus, ele é escravo da ignorância. Escuta, você não tem mais um entendimento obscurecido. Deixa eu te explicar. Tem pessoas que a situação bate na porta dela, pá, e ela sempre toma a decisão errada. Pergunte por quê? Porque ela não tem a luz, ela não tem a mente clara, ela não tem a mente transformada. Ela vai sempre tomar decisão, seja socialmente, seja familiar, seja na empresa, seja de cunho pessoal. As decisões sempre vão estar. Você pode olhar, é um erro atrás de outro, é um tropeço atrás de outro. Paulo está dizendo assim: ei, vocês não são como eles. Eles vivem debaixo da ignorância, eles vivem com o entendimento obscurecido, mas vocês têm um entendimento renovado pelo poder que há no nome do Senhor. Escuta, eu desafio você me mostrar um crente, homem ou mulher, que vive debaixo dos preceitos bíblicos. Você vai olhar para a vida dele. Escute isso aqui. Eu não estou falando de algo espiritual, de rodar no manto, de pular, de dar glória alto, de cantar no agudo. Não estou falando de dons, eu estou falando de frutos. Olhe para mim aqui. Eu desafio você. Você vai olhar para uma pessoa que tem a mente regenerada. A família dela é ajustada, o trabalho dela é ajustado, a vida social dela é ajustada, o casamento está no prumo. Por quê? Porque ela tem um norte, ela tem um mapa. Tipo assim, ó, bateu a situação, ele não fala assim: meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, meu professor falou que é assim. Teu professor ateu, ele fala assim: a Bíblia diz. Meu Jesus amado, escuta, levante a sua mão, receba essa palavra, meu irmão. Deus te tirou de nível de cego, aleluia, para te colocar no nível de alguém que vê as realidades e sabe discernir. Escute mais uma coisa, olha aqui para mim. Romanos capítulo de número 1. Paulo vem descrevendo homens que pegaram as coisas normais e quiseram transformar no seu jeito. Pegaram aquilo que era normal, casamento de mulher com mulher, ou de homem com mulher, e se transformaram mulher com mulher e homem com homem. Ele vem dando um show. Aí ele fala: por isso Deus os entregou às suas próprias paixões, ponto e vírgula, eles já estão no juízo. Não tem entendimento, tem mente obscura, não saber tomar decisão, já é um puro juízo aqui na terra. Mas aprove a Deus. Versículo de número 19, por favor. Aleluia. Os quais, tendo se tornado, estou de olho no relógio aqui. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram o quê? Como é que não vai se entregar à dissolução? Não tem discernimento. A decisão de uma pessoa que não teme a Deus é tomada pela sua razão, pelo seu intelecto, pelo seu relativismo, pelas suas escolhas e pelas suas filosofias. E aonde é que isso vai dar? Responda para mim. Isso vai terminar bem ou vai terminar mal? Vai terminar mal, porque o nosso caminho, o nosso coração sempre nos levará para a inclinação da morte, do pecado. Paulo está dizendo no versículo 19: eles se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Escute aqui, ó, essa palavra impureza é a palavra pleonexia, que significa sacrificar o seu próximo por seu próprio benefício. O que é que os políticos fazem? Meu irmão, taxaram o sol agora tem imposto no sol. Pegou? O cara não pode nem colocar uma energia solar, que parece que o sol é deles. Agora tem imposto do fio B, do sol. Quando o cara está cheio de pleonexia, ele não quer saber. O próximo que se lasque. Vou enricar no sistema capitalista, na costa desse próximo. E o próximo que se lasque. Enquanto o ensinamento de Cristo é: ame o seu próximo como a ti. Paulo está falando no 19 ainda. Eles se entregaram para a dissolução. Escuta, diz a lenda. Olha isso aqui. Diz a lenda do álcool. Deixa eu te mostrar aqui. Diga assim: processo do pecado. Na Grécia Antiga tem uma lenda que a composição do álcool é o sangue de 4 animais. Vou falar e tu repete. Diga assim: pavão, leão, macaco e porco. Quando o cara toma uma,
toma 2, toma 3, ele pode ser feio, igual, não vou citar ninguém, para não, pelo amor de Deus, né? Ele pode ser feio, irmão, feio. Tomou uma, primeira coisa, ele pensa que é um pavão. Ele começa a se achar bonito. Aí tomou mais umas 2, ele fica bravo, leão. Toma mais umas 3, aí entra o macaco nele, começa a fazer piada. Ele, sem álcool na mente, escuta, sem álcool na mente, eu vou te falar algo forte aqui, irmão. Ele sem álcool na mente, ele não solta uma palavra com ninguém, ele é tímido, ele não fala, mas tomou uma devassa, ele fica devasso. E cospe nos outros, e fala. E o fim dele, ele termina como um porco, porque é isso que o diabo faz com uma mente escura. Amém ou não amém? Dentro de Éfeso, os crentes estão vivendo isso aqui. Porque, escute, assim é o pecado, e quem não tem Jesus e uma mente renovada, é escravo dele. Sim ou não? É escravo do pecado. Escuta uma coisa, tu vai ter 2 opções. Ou tu vai ser escravo da tua carne, do teu pecado, ou tu vai ser escravo da verdade. Qual tu escolhe? De alguma forma tu vai ter uma corrente. Ou uma corrente da verdade, ou uma corrente do pecado. Corrente da verdade te leva à vida eterna, corrente do pecado te leva para o inferno. Qual tu vai querer? Versículo de número 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato, escuta só. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo a verdade, em 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis. Essa ação não é do Espírito, é tua. Olha para o teu irmão aí. É para o teu irmão, não é para mim. Pode olhar, só vou falar quando tu olhar. Fala assim, tu já leu tua Bíblia essa semana? Preguiçoso. Olha aqui para mim. Eu ia falar, esqueci, o Espírito Santo fez eu lembrar. Ele quer que eu fale. O pessoal de Éfeso, para se sentir como um pavão, leão, macaco e porco, eles têm que estar cheios do álcool. O cara, para criar coragem, tem que cheirar um pó. O cara, para criar coragem, tem que fumar uma palha, que agora está liberado pelo Satanás lá, daquele homem lá. Olha para mim aqui. Ele não me prenda, né, irmão? Se prender, eu prego lá no presídio. Olha para mim. Presta atenção. Para o mundo buscar alegria, liberdade, precisa estar empaixotado com alguma coisa. A gente só chega aqui e fala: grandioso és tu, grandioso és tu. Não tem álcool. Levante a mão. Então minha... Eita glória, meu Deus, e grandioso és. Diga! Escuta, presta atenção. Olha isso aqui. Estou terminando, pastor Wesley. Tem uns camaradas aí. Porque Paulo falou aqui nesse versículo aqui, ó. Se de fato é verdade que vocês foram instruídos, porque ele sabia que tinha alguns que confessavam, mas era só da boca para fora. Olha aqui para mim, pastor Bruno. Tem uns camaradas que estão frustrados com eles mesmos. Escuta, o cara quer beber uma birita, tá doido para tomar uma cachaça, tá doido para adulterar, tá doido para se prostituir, ele quer achar uma desculpa. Ele, porque o pastor. Mentira, irmão, fala que é tu. Para de colocar a culpa no outro, meu irmão. É tu que ainda é viciado, é tu que ainda luta, é tu que ainda tem um gosto. Porque aquele irmão, mentira. Se frustra, irmão, Jesus nunca frustrou ninguém. Mas a gente tu falar assim, pastor, ainda não sou liberto, pastor, ainda sinto o cheiro da maldita no meu nariz, pastor, ainda sinto o cheiro da maldita na minha... Mas a gente tu falar a verdade. E tem pastores tão irresponsáveis. Olha aqui para mim. Diga álcool. Um país, Brasil, como o nosso, que a maioria das pessoas tem problema com alcoolismo. A Bíblia proíbe beber. Vocês são maduros e ensinados. Eu estou há quase 10 anos aqui. A Bíblia proíbe beber? Não. Nunca proibiu. Vinho é cultural na cultura judaica.
Só que preste atenção, quando você é inteligente e está guiado pelo Espírito Santo, você pensa e observa de uma forma totalmente diferente. Ainda usa o texto isolado assim, ó. Paulo mandou Timóteo tomar um vinho. Olha o miserável. Rapaz. Paulo mandou Timóteo tomar um vinho. Tá doido para beber. Engraçado. Uma vez um irmão chegou comigo para falar de dízimo. Olha aqui. A conversa não é dízimo, tá? Você me conhece, né? Sabe que eu não gosto desse negócio de dinheiro aqui em púlpito. Aí ele chegou comigo e me mostrou e falou: pastor, mas por que o dízimo assim? Começou, irmão. Pá. Eu fiquei olhando aquela situação. Eu deixei ele me apresentar todas as referências. Eu falei assim: irmão, até agora tu só me apresentou referência bíblica para te não dizimar. Por que tu não procura para dizimar? Ele foi atrás de mim para me apresentar um monte de referência só para não dizimar. Eu falei, até agora tu não me apresentou nenhuma para dizimar. Quando eu olho para a Bíblia em relação a álcool, olha aqui, crente. Noé meteu a cara no álcool, como ele terminou? Mal. Salomão meteu a cara no álcool, como ele terminou? Mal. Sansão meteu a cara na cachaça, como ele terminou? Mal. Aí o cara fala assim: não, é porque traz alegria. E tem alegria melhor do que o Espírito Santo? Então, um pastor que fala que crente pode beber, irmão, brasileiro não vai ficar só num copo. Imagine os caras fazendo assim: para a glória do teu nome esse, Senhor. Eita glória. Recebe, Pai. Não, Senhor, vou uma para o pai e uma para o filho agora. Se tu tá viciado, te liberta nessa noite, viu? Não? Aí, Senhor, se foi uma para o pai e uma para o filho, tem que ter uma para o espírito. Acabou. Aí Paulo olhou para essa igreja, 5:18. Ele falou assim: olha, vocês não são como eles. Lei da glória. Lei da glória. Lei da glória. 1, 2, 3. 3. Melhor que o vinho é estar cheio dele, meu irmão. Escuta. Aqui, olha, o homem, está terminando. O homem, ele é um ser material e imaterial. Nós temos uma parte que é espiritual, sim ou não? Essa parte espiritual, ela precisa ser preenchida. Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser preenchida. E outra coisa, o ser humano de forma total, ele é um ser religioso. A Grécia, ela é totalmente religiosa. É paganismo? Mas é religião. Tem religião dos estoicos, tem religião dos filósofos gregos, tem religião do gnosticismo, tem religião dos Césares. Ou seja, o mundo é totalmente religioso. Então o homem vai procurar de alguma forma preencher o que está vazio. Como? Uns procuram no sexo, outros procuram no álcool, outros procuram no crack, outros procuram passando os outros para trás, outros procuram na agiotagem. Mas uns procuram da povo inteligente, aleluia. Uns procuram onde? Escuta, só tem uma maneira de a tua mente ser renovada. Diga assim: através da palavra. Que o meu Deus me diz que tu não gosta de ler. Não adianta se contorcer, se é verdade. Aí escuta, o cara quer ter uma mente de Cristo. Como se ele não leu o que Cristo escreveu? Porque eu quero ter uma mente de Deus. Como se tu não leu o que está na palavra? Porque eu quero ter uma mente transformada. Como se tu não lê a Bíblia? Porque eu quero ter uma mente esclarecida. Como se tu não gosta de escola? Cadê o glória, irmão? Acabou o glória. Vocês estavam tão entusiasmados ainda agora? Não gosta? Bíblia e Bíblia. Vou parar a segunda da glória. E Bíblia. Deixa eu terminar. A palavra aqui, versículo de número 18. Presta atenção. Essa expressão aqui, dureza do coração. Dureza do coração. No versículo 18, lá no final, é a palavra grega poroses. Diga poroses. Sabe o que significa isso? É uma pedra mais dura do que o mármore. Leva no psicólogo, não abre o coração. Leva no sociólogo, não abre o coração. Leva no terapeuta,
não abre o coração. Leva no médico, não abre o coração. Chega na farmácia e fala assim: irmão, estou com uma dor de cabeça, me dá uma Neusa. Neusa, para quem não sabe, é Neosodina, tá? Para os mais íntimos. Me dá uma Neusa. Chega na farmácia e fala assim: está aqui a Bruna, que é farmacêutica. Bruna, tem um multigripe aí? Estou com uma princípio de virose. Agora chega numa farmácia e fala assim: tem remédio que acalme a dor da alma? Aí está lá no Instagram todo dia: menino, vendo a vida dos outros, que a maioria é só mentira. Vendo a vida dos outros, aqueles casamentos são todos destruídos, a maioria. Meu Deus, e querendo ser igual do Instagram, podendo se parecer com Esther. Ah, porque ela é linda. E o exemplo de Ruth está aqui. E o exemplo de Ana, mulher de oração, está aqui, mas não quer. Ah, Jesus. Dá-lhe Jeová, dá-lhe Jeová. Aleluia. Deixa eu terminar, irmão, para a gente ir embora. Aleluia. Escute isso aqui, para a gente ir embora. Versículo de número 21. Versículo de número 21. Por favor, irmã Sandra. Se é que de fato tens ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Palavra aos pais aqui. A gente não pode falhar nisso. Vocês já sabem disso aqui. Semana passada, mês passado, foi só sobre pai. Teu filho pode ser médico, advogado, o que ele quiser, mas ele precisa conhecer Deus, sim ou não? Estatísticas. Somos culturalmente dominados pela pornografia. O jovem já cresce preparado, ele já cresce programado para fazer sexo antes do casamento. Viu? Outra estatística. A internet facilitou o acesso fácil ao lixo da pornografia. Nos anos 80, 20% das pessoas tinham acesso a fitas cassete de pornografia. Hoje, 85% das pessoas têm acesso à pornografia no celular. Não pense você que o teu filho está lendo a Bíblia lá no aplicativo, que ele não está. O cara está jogando aqui um jogo da Bíblia. Jogo de quê? Fala, jogo de quê? Da Bíblia, um quiz bíblico. Quando ele vê, abre uma aba aqui. Um homem só de sunga e uma mulher só de biquíni. Outro ponto. Aleluia. Por que eu preciso da Bíblia? Fale assim: por que eu preciso da Bíblia? Lá vai. Porque Free Fire não salva, Instagram não regenera, YouTube não liberta, TikTok não transforma, videogame não traz vida. Ai, Senhor, eu estou com uma dor na minha alma, eu vou abrir o TikTok. Ah, Senhor, meu casamento está acabando, eu vou ver aqui no Instagram. Entendimento obscurecido. Outra coisa, olha isso. Está com a lanterna lá na casa. Meu Deus. Pega a tua Bíblia aí, irmão. Abre ela que vai dar um clarão. Abre assim, abre ela aí. Vai dar um clarão, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Curve sua cabeça. Posso até. Pode curvar. Querido Pai que está no céu, essa é a tua igreja, esse é o teu povo. Terminamos mais uma terça-feira para a glória do teu nome. Muito obrigado, Espírito de Deus. Renova a nossa força, a nossa mente. Não deixa, Senhor, que essas férias venham nos afastar da tua presença, que nós possamos estar renovados na força do nosso entendimento. Segura na mão do teu povo, da tua igreja. Nos reveste de poder e de autoridade. Nós não precisamos ir para balneários beber vinho para sentir alegria. Não precisamos ir para praias usar entorpecentes para sentir livres.
nós temos o Teu Espírito sobre a nossa vida, nós temos a verdadeira liberdade que é Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer amém.